A música também veio por meio da igreja. Como praticamente tudo na minha vida veio por meio da igreja, né? Eu aprendi a tocar na igreja, os primeiros instrumentos, no meu caso foi o violão e teclado. Depois eu tive a experiência com a bateria e com o contrabaixo. E também, por estar na igreja, por ter que desenvolver alguma coisa na igreja, ajudar meu pai na igreja e tal, isso potencializou bastante vários dons. Eu acho que a igreja tem um potencial. Você vê cantores, por exemplo, o Elvis Presley, aquela Whitney Houston, e outros passaram pela igreja, né? Porque parece que a igreja ela potencializa os dons e algumas habilidades. Atualmente tem a Priscila Alcântara, que não sei se você conhece, Priscila Alcântara, cantora gospel, está mudando de ramo. Exato. E você vê hoje, por exemplo, com essa abertura que o gospel tem, a profissionalização. Então, o que acontece? Na minha opinião, até como pesquisador desse ambiente gospel, né? A profissionalização do músico, ela era muito comum no período medieval, lá, quando você tinha músicos profissionais. A igreja era um teatro, a igreja católica ela ensinava muito pelo visual, né? Não pelo que se ouvia, pelo que se via. E aí você tem essa teatralização. Aí, com a reforma, isso mudou. As igrejas reformadas elas não valorizavam tanto a música porque achavam que o valor era a palavra. E aí a gente tem essa ênfase na palavra. E aí, com o movimento neopentecostal, o gospel, a Renascer em Cristo, e as bandas, a Sara Nossa Terra, e um monte de movimento de avivamento mesmo, agora você tem a profissionalização e quase que o artista cristão, né? Quase que assim, uma nova modalidade, que é o artista, que é o cara que toca na banda evangélica, faz o trabalho evangélico, e é um profissional. Então, eu não vivi essa realidade dessa profissionalização. Eu aprendi para exercer ministério, para exercer na igreja, para tocar na igreja. E aí, com 16, 17 anos, um amigo meu abriu uma escola de música, que é o Gélio. O Gélião. E aí eu fui lá para ter aula, né, com ele, e ele me deu aula e tal, e depois me chamou para dar aula lá. E eu fiquei muitos anos dando aula lá. Então, ali eu tinha ali uma oficina. Tinha bateria, tinha teclado, tinha guitarra. E ali eu fui desenvolvendo todos os instrumentos. Só não aprendi a tocar sopro, nada de sopro. Mas, assim, instrumentos, eu desenvolvi a habilidade de tocar todos. E aí, o meu ministério sempre dependeu muito da parte da música. Sempre. Né? Desde as igrejas que eu pastoreei no Rio, em São Paulo, aqui, eu sempre desenvolvi essa área na igreja. Sempre. Então, sempre foi um negócio, assim, visceral. Sempre foi uma veia. Eu sempre valorizei muito a música na igreja, né? Essa coisa da adoração, do louvor, do culto, sempre exerceu uma influência muito grande para mim, e eu sempre fui um pastor ligado a isso aí, a ter qualidade nisso aí, né? Mas enfim, a igreja me ajudou muito. A igreja me ajudou muito nessa experiência de potencializar dons. Você vê como que a igreja, você vê que a gente tem muito movimento hoje dos desigrejados, né? Que é a ideia de você não sair das denominações e tal, porque nós somos a igreja, né? E não precisamos dessa estrutura. Mas para você ver quantos benefícios fora a gente recebe, né? Por exemplo, a questão da desenvoltura, por exemplo, eu percebi muito, eu era uma pessoa muito tímida, né? E como eu acho que eu não teria a mesma oportunidade, igual você toca, sei lá, teve experiência com guitarra, com violão, com teclado, com bateria, com baixo. Você teve essa oportunidade, né, de experimentar, tipo oficina mesmo, como você falou, né? Eu também tive isso, né? Então, foi ali, bateria que foi menos que eu peguei, né? Mas a gente pega um pouquinho de baixo, um pouquinho de guitarra, teclado, né? Canta. Então, eu era alguém que gostava sempre só do instrumental, mas daí você acaba
precisando, necessitando também cantar, né? Você vai desenvolvendo habilidades. E vai desenvolvendo. Que é a ideia mesmo dos talentos, né? Exato. Você pegou aquilo, você vai Na nossa época era muito forte isso. Hoje é uma coisa mais... A igreja hoje é uma coisa mais... Como é que a gente pode falar? Não é tão amadora como era na minha época, pelo menos, né? Que a gente tinha essa oportunidade. Hoje é uma coisa mais artística, mais profissional. Sim. Houve essa profissionalização. Isso eu acho que é um ponto positivo do movimento gospel, chamado movimento gospel, que é a profissionalização do artista, do músico, enfim. E como que a gente leva isso, por exemplo, para quem ainda não está se profissionalizando nessa... Porque assim, que nem você falou, na nossa época não tinha isso. Se você quisesse, você ia estudar numa escola fora. Hoje você pode estudar no meio gospel tranquilo e ter excelentes professores. Muitos bons mesmo. E na minha época não. Eu tive que sair, eu queria fazer violão clássico, exatamente. Toquei numa orquestra municipal, né, de Campo Grande durante algum tempo, que era música clássica e tal, porque eu acho que no gospel até hoje não existe violão clássico. Eu queria muito fazer um trabalho com violão clássico na música cristã, né, na música sacra, né? E eu tive que sair pra fora, né? E naquela época rolava muito preconceito. O Thiago tá lá tocando Beethoven, olha só que sacrilégio. Tocando Bach, onde é a coisa mais inspirada que então, isso. Exatamente. Mas enfim, e aconteceu isso, né? Eu lembro que quando meu pai era no primeiro ano de pastoreio lá na Popular, né? Era pastor de jovens. Eu convidei o pessoal, pessoal, a orquestra vai apresentar aqui no Teatro Araciba Labanian e tal, né? Quero convidar vocês e tal, né? E rolou isso, não foi ninguém da igreja. Não, lá não é música cristã, não é música gospel, né? Não existia o termo música gospel naquela época, né? Mas enfim, não é de Deus, é do mundo, né? Então eu ouvia isso, nunca mais chamei, né? Mas eu tive que sair para me profissionalizar. Aqui para aprender teoria musical, história da música. Hoje eu faço uma faculdade de música e o que me deu bagagem eu aprendi fora da igreja, né? E sempre teve música sacra, mas sempre o músico é aquele, não, toca um violão ali, ele toca, vem cá, vamos lá, vamos juntar aqui. E o ministério não funciona dessa maneira, né? E como que a gente leva não a profissionalização, porque eu sou contra a gente ser um ministério profissional. Sabe, sei lá, eu sou de multimídia, então sou profissional do Ministério de Multimídia. Agora eu sou um ministro de louvor. Qual que é a sua profissão? Minha profissão é ministro de louvor. Não existe isso, né? Mas como que a gente leva essa questão da capacitação, né? Eu acho que existem pontos positivos e pontos negativos. Então, do ponto de vista, se a gente for colocar aquilo que é de positivo nisso, a gente não tem problemas mais, por exemplo, com compromisso, porque as pessoas vão ser mais profissionais, digamos assim, vão levar mais a sério, a gente não vai ter mais problema com um monte de coisa que a gente tinha problema antes. Então, eu acho que de um lado, quando você investe em pessoas, né, aí entra a discussão sobre a profissionalização e eu também acho que não é uma profissão, é um ministério. Mas, por outro lado, né, eu acho que quando a igreja ela investe em pessoas, isso vai trazer benefícios e as pessoas não vão precisar buscar fora do ambiente eclesiástico. Então, o grande problema é que a maioria das igrejas elas não podem fazer isso, né? Então, infelizmente, isso é um privilégio das mega igrejas, das igrejas maiores, né? Das igrejas que têm mais potencial financeiro. E a maioria das igrejas ainda vive assim, nesse contexto que você falou, irmão toca violão, tal, aí, enfim, aí você vai fazendo um trabalho meio que no improviso ali, meio que chama um e chama outro, né? Então, bom seria o ideal, primeiro, que nós tivéssemos
uma qualidade que impactasse o mundo. Como você falou, hoje nós temos excelentes professores, excelentes músicos, excelentes bandas. Não temos orquestra. A Igreja Assembleia de Deus foi a primeira no Brasil que começou com esse movimento de orquestração, de ter uma orquestra, papapá, que é sensacional, né? Sim. Que é sensacional. Agora, eu acho que as igrejas, elas devem pensar, não necessariamente na profissionalização, mas eu acho que deve-se pensar em alguma forma de investimento em pessoas, para que essas pessoas possam produzir cultura, possam influenciar positivamente uma cultura. Primeiro porque a qualidade musical é muito ruim. Né? Não sei se você ouve o que se na ouve, rádio, né? Vamos dizer assim. O que se ouve é de uma qualidade musical pífia. Né? Vamos ser assim bem críticos com relação e honestos, né? Sim. Com relação ao que se produz hoje em termos de música no Brasil, assim, depois, por exemplo, depois que o Djavan morrer, acabou, não vai ter mais ninguém. Né? Então, depois que algumas pessoas passam, a música ela não produziu o nível artístico. Eu falo música brasileira. Ela não produziu um nível artístico. A música chamada gospel, ela também não conseguiu produzir. Então, a música ela entrou num processo muito de qualidade, tanto de letra, na questão da teologia. Eu acho que os músicos precisam de conteúdo, precisam estudar teologia, quanto na parte técnica, né? Então, ficou tudo minimalista, né? Que hoje a ideia é minimalista, né? Então eu faço uma música com 3 acordes, 2 frases. Um coro forte. Um coro forte. Um coro forte, repetitivo. Acabou. Então, assim... E com a entrada do TikTok, eu faço uma música que é só para TikTok. Então ela tem 15 segundos. Pronto, acabou. Minha música tem 15 segundos. Acabou. Então, assim, eu acho que a gente precisa... Realmente me incomoda isso aí. Por isso é difícil até para muita gente, para você, para outros também, até frequentar uma igreja. Porque, assim, é muito difícil. Você chega num culto, é sempre aquela batida, aquela repetição, aquela... Entendeu? Então, assim, não tem nada diferente. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. E principalmente em fazer cultura, sabe? Em pensar em fazer alguma coisa para influenciar artisticamente, em termos de peça, em termos de música, em termos de teatro, em termos de escrita, mesmo na música erudita, como você falou, não tem. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente pensar.